Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 19 de março de 2025. São José, esposo da Virgem Maria, quarta-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, São José e sua solenidade, o patrono da Igreja Universal. São José, nós estamos nos referindo ao primeiro século em Jerusalém. Solenidade de São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, homem justo, da descendência de Davi, que exerceu a missão de pai do Filho de Deus, Jesus Cristo, que quis ser chamado filho de José. E Jesus foi submisso como filho a seu pai. A Igreja venera com especial honra como seu pai patrono aquele a quem o Senhor constituiu chefe de sua família. Em 1870, o Papa Pio IX declarou José como patrono da Igreja Universal e instituiu outras festas, uma solenidade como a oitava a ser realizada em sua homenagem na quarta-feira, na segunda semana após a Páscoa. A festa de 1870 foi substituída no calendário romano geral pelo Papa Pio XII, em 1955, pela festa de São José Operário, a ser comemorada em 1º de maio. Essa data coincide com o Dia Internacional dos Trabalhadores, desde a década de 1890, e reflete o status de José como santo padroeiro dos trabalhadores. Ó glorioso São José, assuma-me também como teu filho adotivo. Contigo desejo experimentar a paternidade do Pai. Alimenta-me fisicamente e espiritualmente para que eu te imite no amor a Jesus e Maria, por todo sempre. São José, rogai por nós. Hoje nós vamos ver na primeira leitura, no Salmo, ou depois na segunda leitura e no Santo Evangelho, uma grande reflexão sobre esta vontade de Deus que nos trouxe José como pai de Jesus, como homem, símbolo da família, como aquele que nos mostra toda uma santidade voltada para Jesus Cristo. Ouçamos com atenção as leituras de hoje. Leitura do segundo livro dos Samuel. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nesses termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 88. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará: Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus,
sois meu rochedo, onde encontra a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta tua atitude de fé lhe foi acreditada como justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Enquanto José pensava nisso, pensava na possibilidade de largar Maria, talvez ele não entendesse a dimensão, tudo aquilo que estava acontecendo, embora dentro da fé judaica, é, o verdadeiro judaísmo, né, o verdadeiro, aquele que vem na sequência do povo hebreu, que tem a sua raiz lá em Abraão, esperava o Messias. Então, era um tempo propício, todo mundo esperava, era um tempo onde finalizava as profecias. Todas as profecias apontavam para o nascimento do Messias. Prova disso é que reis pagãos, foram em busca dessa realidade, confrontar e experimentar, né, ver com seus próprios olhos o nascimento daquele rei de Israel, o rei do mundo. E isso incomodou, inclusive, a autoridade civil. Né? O próprio rei de Israel começou a perseguir, matar as crianças e tudo mais, em busca de eliminar aquele que lhe causaram uma ameaça. Então, nós estamos vendo que os sacerdotes, sumos sacerdotes, os doutores da lei, observando as escrituras, percebiam naquela época que o nascimento do Messias estava para acontecer. Era um evento esperado por toda a igreja da época, por todo o povo e por todos aqueles que tinham um mínimo de cultura ou conhecimento das escrituras. Mas José pensava na possibilidade de abandonar Maria. Eis que o anjo aparece a José. Apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhais medo de receber Maria como tua esposa,
porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, conforme previsto nas Escrituras. Isaías também falava isso. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. E ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Então, quando o anjo revela a José tudo isso, ele está revelando, na verdade, tudo. Por exemplo, a primeira leitura de hoje. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã. Olha só, vai dizer a meu servo Davi. O próprio Deus falou, Samuel, vai dizer a Davi, né? Natã, vai dizer a Davi, quando chegar o fim dos teus dias e repousarem com teus pais, ou seja, você quando morrer, então suscitarei depois de ti, Davi, um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome e firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Então, lógico que Natan não está falando de Salomão. Primeiro que o templo que Salomão construiu já foi destruído várias vezes, né? Pelo menos 3 vezes destruído, e a última que foi destruída até hoje não foi reerguida. Então, não está falando de Salomão, está falando de Jesus. Depois da descendência de Davi, nascerá aquele que vai libertar o mundo. E o reino de Deus, esse reino, esse templo, esse reino, está até hoje e permanecerá até o fim dos tempos com a Santa Igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei o meu reino, a minha igreja. Né? Naquele momento diante, o reino de Deus está no meio de nós. Então, quando o anjo revela a Davi todo esse mistério, ele também está lembrando do Salmo 88. Eis que sua descendência durará eternamente. Jesus está ali, pronto para vir ao mundo. Maria já falou seu sim. A concepção de Maria já aconteceu, e Maria já aconteceu. 1000 anos antes, alguém inspirado pelo Senhor fala: Eis que sua descendência durará eternamente. Eu firmarei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz o juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Então veja que essa profecia do Salmo 88 acontece justamente passando por José. Deus precisou de José para que tudo isso acontecesse. E finalmente, na segunda leitura, aonde na carta aos Romanos, Paulo faz uma comparação de José com Abraão, né, o pai da fé. Pois está escrito: Eu fiz de ti um pai de muitos povos. Então também reflete a pessoa de José. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Falando de Abraão nesse sentido, contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Falando de Abraão, Paulo aqui também reflete essa esperança em José, esposo de Maria, aquele que acolheu Jesus como seu filho. E em obediência à família, Jesus lhe foi obediente. Então, temos aqui a graça de viver a liturgia de hoje. E na liturgia de hoje, nós trazemos a figura de José. Então, José e a sua solenidade, ou seja, o patrono da Igreja Universal. Isso acontece no ano 1870, né? E o Papa declarou José como patrono da Igreja Universal, né? E institui esta festa. E depois outras festas dedicadas a São José.
Mas nesta festa especial, nesse dia especial, queremos glorificar a Deus pela pessoa de São José. E novamente pedir, ó glorioso São José, assuma-me também como teu filho adotivo. Contigo desejo experimentar a paternidade do Pai. Alimenta-me fisicamente e espiritualmente, para que eu imite no amor a Jesus e a Maria, para todo sempre. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de Mim, se não evangelizar. A reflexão do dia é um programa diário com o objetivo de estudo das palavras que compõem a liturgia. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, essa pregação, esse ensino, para que mais corações escolham também viver essa dimensão do amor a Jesus Cristo, como José, como São José, para que possamos gerar famílias santas como a Sagrada Família, né? Para que possamos repetir, né? Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.